Bom dia a todos, meus amigos do Ler Forma Ideal de Prazer. Hoje, 27 de abril de 2022, estamos a postos para a realização da nossa pequena live falando sobre um personagem literário. Hoje, com muita alegria, com muita satisfação, eu quero falar sobre este personagem que me encantou desde sempre. Por que desde sempre? Porque desde muito criança eu ouço falar em Victor Marie Hugo. Para nós, falando no português bem natural nosso, Victor Hugo. Nasceu em Besançon, uma comunidade francesa, e desde muito cedo se mostrou apto, um gênio para a literatura, para as letras. Então, de origem francesa, sim, mas ele passou longos anos de sua vida longe de Paris e habitando outros lugares, mesmo porque o seu pai, Leopold, e sua mãe, Dona Sophie, viajavam muito. O pai dele chegou a ser general do exército de Napoleão e por este alto cargo militar ele viajava sempre. Daí o nascimento de Victor Hugo em Besançon. Mas o casamento dos pais não durou muito por uma completa falta de entrosamento de gênios, incompatibilidade de gênios, e eles se separaram. E Victor Hugo e os irmãos ficaram com a mãe. E isso afetou, de uma certa forma, a parte emocional dos filhos e tudo, porque, na verdade, a separação do casal afeta os filhos, afeta as crianças. Mas Victor Hugo, aos 10 anos, ele publicou o seu primeiro conto, L'Enfer de Terre, quer dizer, O Inferno na Terra. E um outro em seguida, que ele publicou nessa mesma idade, intitulado Le Château de Diable, quer dizer, A Casa do Diabo. Aí eu fiquei imaginando, porque particularmente não conheço estes textos de Victor Hugo, mas desde muito criança eu ouço falar sobre ele e das suas obras e dos seus escritos. Mas estes dois contos, O Inferno na Terra e A Casa do Diabo, escrito aos 10 anos de idade, eu achei que os títulos foram muito fortes para uma criança, ainda muito criança, né? 10 anos de idade, no século XIX, era um infante mesmo. Mas estes dois contos dele foram, assim, bastante apreciados, principalmente pela pequenez, né? Como que uma criança dessa idade escreve temas dessa natureza. E aí, em seguida, aos 14 anos, foi aprimorar seus estudos e continuou escrevendo. E o seu pai queria que ele fosse para a Politécnica fazer um curso de engenharia ou o que fosse. E ele não quis, absolutamente. Ele falou, não, eu sou das letras. Era jornalista, escritor, dramaturgo, poeta, escrevia crônicas e. Em 1831, quer dizer, se ele era de 1802, ele estava com 29 anos. Ele escreveu o seu primeiro romance intitulado Os Últimos Dias de um Condenado. Mas antes disso eu vou falar a sua data de nascimento. Ele nasceu a 26 de fevereiro de 1802, em Besançon, e faleceu em Paris aos 83 anos de idade, no dia 22 de maio de 1885. 83 anos, nos quais ele deixou uma obra fantástica e enorme. Mas este romance,
Os Últimos Dias de um Condenado foi muito apreciado e o foco de Victor Hugo era... Ele escrevia temas sociais. Ele tinha uma preocupação muito grande com o ser humano, com o sofrimento do ser humano, com a fome do ser humano, da pobreza do ser humano, as dificuldades, as dores, e politicamente também, porque ele foi político. Ele não deixava passar as coisas que ele via, que não podia estar certo numa população, num país como era a França. Então, neste livro, Os Últimos Dias de um Condenado, ele combate tenazmente a pena de morte. Ele lutava para que se extinguisse a pena de morte na França. Daí este romance, muito aceitado pela apreciação, pela crítica, pelos literatos. E ele escrevia. E os seus, os dois mais famosos romances que ficaram mesmo foram O Corcunda de Notre Dame, que ele conta a saga de Quasimodo, aquele homem todo defeituoso, sofredor, que morava na cúpula, no teto da Catedral de Notre Dame. E Quasimodo era apaixonado pela cigana Esmeralda, linda, maravilhosa, mas Esmeralda gostava de um soldado da guarda imperial. E assim por diante, ele traça esse romance, ele escreve, ele faz uma trama fantástica, que a gente começa a ler e não quer parar. Então, este romance é famosíssimo, O Corcunda de Notre Dame. E Os Miseráveis, que ficou famosíssimo no mundo inteiro, ele conta a fome e aquela pobreza do povo francês, enquanto a nobreza vivia na fartura. E Os Miseráveis, ele cria um personagem, o Jean Valjean, que por um pão que ele roubou para levar para os seus sobrinhos famintos, filhos da sua irmã chorando de fome, os gendarmes, né, os soldados, pegam esse jovem e ele é condenado às galés e vai 20 anos nos trabalhos forçados e fica por lá esse tempo todo, e ele é perseguido pelo chefe da guarda, que é o policial Javert, que não gosta de Jean Valjean. Porque Jean Valjean era um jovem quando foi lá condenado às galés, lá para as pedras, lá para quebrar pedras, lá aquele tormento lá de presidiários, e ele ficou lá 20 anos. Quando ele saiu, ele voltou ao convívio social. Mas o que acontece depois de 20 anos, ele era um ex-presidiário, ninguém dava atenção, e ele passou a roubar novamente quando deu-se o encontro dele com um padre. E eu não vou contar a história, porque na verdade é um romance que não dá para você ler uma vez só. Passa um tempo, você precisa ler de novo, para se embeber da maravilha da obra de Victor Hugo. Mesmo porque ele retrata ali a sua personalidade, porque Victor Hugo era um homem totalmente voltado ao amor, à condescendência, ao auxílio aos necessitados. Ele via o sofrimento de todo mundo e ajudava, e ele queria ajudar. Então ele retrata na sua obra a sua personalidade. Assim eu faço essa leitura, porque nesse livro, Os Miseráveis, ele se converte
e eu não vou contar porque deixo a curiosidade ou o desejo das pessoas lerem essa obra, porque de fato é fantástica e os seus biógrafos e os seus estudiosos dizem que apesar de essa obra, Os Miseráveis, ter sido escrita na segunda metade do século XIX, ela é atualíssima, atualíssima, atualíssima. Porque o que é que nós vemos hoje? Esta mesma dificuldade da população. As pessoas lutando por um emprego, passando fome, lutando para trocar uma roupa por um prato de comida, que é o que a gente vê pelas mídias de hoje do século XXI, quase 2 séculos depois de todas essas obras deixadas por Victor Hugo, porque ele foi um gênio da literatura. Então nós não podemos deixá-lo assim sem um comentário, e a gente não pode nem citar muito mais coisas, porque o nosso espaço até é muito curto para se falar de uma obra tão grandiosa. E ele teve outros e outros romances, como O Homem que Ri, que é fantástico também. E todos esses que eu estou falando eu conheço de sua leitura de uma vida inteira, porque desde muito menina, como eu falei no início, eu vejo falar sobre Victor Hugo e sobre a sua obra, sobre os seus livros. Acontece que quando eu tinha 11 anos que eu comecei a fazer o meu curso ginasial, quer dizer, o primeiro ano ginasial ou o 5º ano de hoje, né? Após o curso primário, a nossa professora de francês, que amava Victor Hugo, ela falava francês fluentemente, conhecia as obras de Victor Hugo, ela me deu uma página escrita por Victor Hugo e falou, Jessi, você vai decorar este tema, esta página de Victor Hugo, o homem e a mulher. Ele faz uma espécie de uma comparação, mas vejamos, uma comparação do que é o homem, do que é a mulher. Então, ele põe os dois de maneira a caminharem juntos. E eu, com essa idade de 11 anos, não entendia lá muito essas coisas, muito menos de literatura. Estava começando a fazer meu primeiro ano ginasial. Mas a professora confiou em mim essa página e eu decorei, de fato. Hoje não a sei de memória mais, mas algumas coisas eu posso citar agora. E o seu final, que é maravilhosa, maravilhosa, porque o importante no escritor é exatamente isso, compõe a obra, mas dá um desfecho tão fantástico que as pessoas ficam embevecidas. Então, nessa página de O Homem e a Mulher, ele começa assim, o homem é a mais elevada das criaturas, a mulher é o mais sublime dos ideais. Então, se a gente for analisar uma coisa e outra, nenhum é maior que o outro. Que coisa maravilhosa, estamos juntos. O homem é o cérebro, a mulher, o coração. Como que um cérebro pode viver sozinho sem o coração? O coração é o sentimento e o cérebro é o raciocínio. Que coisa maravilhosa. O cérebro fabrica a luz, diz Victor Hugo. O coração, o amor. E assim ele vai tecendo as qualidades dos homens e as qualidades das mulheres. E lá no finalzinho, ele termina assim essa página. Enfim, o homem está colocado exatamente no ponto onde termina a terra e a mulher onde começa o céu. Meus amigos, que coisa fantástica! Então nós estamos juntos, caminhando juntos, um precisa do outro, precisa andar de mãos dadas. E Victor Hugo já enxergava isso lá no século XIX. Então nós não podemos
fazer as nossas lives sem nos lembrar deste grandioso literato. A sua literatura é mundial. Então, para terminar, eu quero dizer rapidamente que já li em várias colocações que Victor Hugo e Dom Pedro II foram amigos. E eu busquei nas minhas pesquisas aqui alguma coisa sobre o encontro dos dois. Porque na época que Dom Pedro II foi exilado do Brasil e estabeleceu-se a República no lugar do Império, ele foi para a França, exatamente para Paris. Dom Pedro foi para Paris em 1889 para 90, quando houve essa mudança de regime de Estado no Brasil. Mas Dom Pedro II era um homem muito culto, muito inteligente, e nós já tivemos oportunidade de falar sobre ele em alguns casos aqui, quando citamos Carlos Gomes, porque Dom Pedro II era amante das artes, da literatura, e admirava a obra de Victor Hugo assim, de paixão mesmo, de gostar, de entender, de sentir a obra e a alma de Victor Hugo. Mas quando ele foi exilado, Victor Hugo já havia falecido, porque ele faleceu em 1885. E Dom Pedro chegou em Paris exilado já no finalzinho da década de 89 para 90. E ficou muito pouco tempo assim nesse exílio, porque ele faleceu logo no dia 5 de dezembro de 1891, quer dizer, 2 anos no máximo, ele ficou exilado lá. Mas o encontro formal, físico dos dois, que eu sempre que lia sobre isso, eu achava maravilhoso, né? 2 almas maravilhosas se encontrando, tendo um mesmo ideal, um mesmo pensamento, um mesmo coração. Mas, na verdade, se formos atentar para as datas, de fato, esse encontro físico não se deu. Mas, certamente, almas de escola e almas de bem, almas que cultivam o amor como os dois, certamente do lado de lá terão ou já tiveram oportunidade de se encontrar. Mas o que eu quero dizer é da grandeza de um e de outros, mas mais especificamente sobre Victor Hugo, que é o nosso literato de hoje. Não podemos deixar de conhecer as suas obras, tantas e tantas outras mais que ele escreveu e deixou para nós: romances, livros de contos, histórias em geral. E esses 2 que ficaram mais famosos e mais conhecidos: Os Miseráveis, O Corcunda de Notre Dame, O Homem que Ri, e particularmente eu quero ler Os Últimos Dias de um Condenado, quando ele debate e luta contra a pena de morte na França. Era um homem, era uma alma, vamos repetir, uma alma de escola, Victor Hugo. Victor Marie Hugo, que receba as nossas homenagens onde quer que esteja. Muito obrigada pela sua atenção e vamos seguindo com o nosso pequeno trabalho de gravar estas lives que muito me gratificam, porque apesar de ter manuseado tido a oportunidade de conhecer um pouco desses literatos e todos esses escritores desde a minha meninice, agora na maturidade eu tenho continuado esse trabalho que me faz muito feliz. Agradeço a todos e até lá. Um bom dia.